Olá, eu sou Douglas Santos e este é o canal Métodos de Aprendizagem. Vimos sobre escrita criativa, criação de histórias com mentores que explicam a matéria de forma simples e envolvente para que se aprenda de maneira lúdica, o que se encaixa com o lema deste canal. Conteúdo tem na internet, aqui temos prática. E também houve o uso das ferramentas de memorização, como usar imagens absurdas, e o uso do que é familiar. Como foi dito anteriormente neste canal, usar os cômodos da própria casa e as ruas por onde se caminha para colocar as imagens bizarras e assim praticar a recuperação da memória. É como o método do quebra-cabeça. Tratar a matéria como um quebra-cabeça e sempre começar pelos cantos, e depois vai expandindo, começando pelas informações fundamentais, que lá pelo meio vai começar a fazer sentido. E pensando ainda mais a fundo, é seguindo o princípio de afiar o machado, que diz que é se preparar muito para uma tarefa difícil para poder resolver facilmente. Se quiserem frases de efeito, aqui vão duas. Su mais durante a paz, sangre menos durante a guerra, ou se eu tivesse uma hora para resolver um problema, passaria 55 minutos pensando na pergunta certa a fazer. Outra dica: divirta-se, relaxe, pois você vai dormir bem e dormindo bem você fixa melhor o conteúdo na memória. Os próximos vídeos serão a aplicação dos métodos de aprendizagem nos conteúdos da Prova Nacional Docente. O inatismo é a crença de que a biologia, os genes, o interior e quem são seus pais que dizem se alguém é capaz ou não de aprender. Uma ideia muito próxima do racismo. O ambientalismo é a crença de todos são capazes de aprender, pois o ambiente externo que torna todos aprendizes. O ambiente são as pessoas e as culturas. As crianças são como uma folha em branco. A partir dessas duas crenças surgiram outras, que resolveram misturá-las de diferentes maneiras. Como o interacionismo, que interage entre a interação entre o biológico e o ambiente, com uma atenção maior ao ambiente. Quanto mais interagimos com o ambiente, mais aprendemos. Quanto mais aprendemos, mais alteramos o biológico, para sermos aprendizes, por exemplo. Alguns nomes importantes são Piaget e a epistemologia genética. Nossa, quanta palavra difícil! Como diz o método Feynman, se você não consegue explicar algum conteúdo para uma criança, então você não entende o conteúdo. Epistemologia é pensar sobre como aprendemos, seja lendo, ouvindo, copiando, uma mistura. A palavra genética diz que só há um jeito de estudarmos, pois já nascemos prontos para estudar de um certo jeito, ouvindo e copiando, por exemplo. Piaget presta mais atenção ao corpo e que idade ele tem. Até porque nenhum professor no mundo pode ensinar um recém-nascido sobre mecânica quântica, e não dá para esperar alguém ficar adulto para ensinar a ler e a escrever, não é mesmo? Piaget também presta atenção na moralidade, o quanto qualquer um presta atenção no que é certo e errado também pela idade. Piaget não chama de bebê, criança, pré-adolescente. Ele deu outros nomes, apelidos que lembram como a idade se parece. Os apelidos são sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Apelidos não muito legais para pôr em alguém. Sensório-motor, de 0 a 2 anos. O primeiro é o 0-2, onde a criança não pensa com razão e nem com criatividade e descobre tudo através dos sentidos, paladar e tato, por exemplo. Não se preocupam e nem entendem com a ética e a moral. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. Depois do primeiro vem o 27, onde pensam em si e em imagens e sons, e depois vem a aprender a falar. A criatividade aparece e melhora as brincadeiras e ouvir histórias de fantasia, mas não muito, pois o pensamento é só uma cópia do que viu ou ouviu. Sabem que existem regras, mas não entendem. Agem como se fosse a lei da gravidade. Operatório concreto, de 7 a 11 anos. 70 e 11 já sabe pensar muito bem, consegue pensar nos outros e que eles têm seus próprios pensamentos, mas a imaginação não está maior do que antes. Já entendem o que é certo e errado, obedecem regras, mas por conta das punições, não porque é ou não uma criança ética. Operatório formal,
A partir de 12 anos, se passaram 12 anos e a educação mudou pela quarta vez. Já consegue pensar como adulto. Já entende o que é certo e errado, se importam ou não. E criam as próprias regras pensando na moralidade, capaz de influenciar a sociedade. Existem apelidos também enquanto aprendemos. A assimilação é quando lemos e ouvimos algo novo, como aprender a nadar. Apenas copiamos porque temos de copiar. A acomodação é quando compreendemos por que mexemos daquele jeito, quando o cérebro acomoda o conhecimento na memória e se acomoda a pensar mais. A adaptação é saber se adaptar a lidar melhor com as dificuldades. Vygotsky e a psicologia histórico-cultural. Todos nascem com a capacidade de aprender de diferentes formas e meios, mas o pensamento, a memória e a linguagem são ensinados pelo ambiente, ou seja, pelas pessoas e as culturas naquela data. A atenção no ambiente é tanta que primeiro aprendemos a falar para só depois pensar. Assim como uma flor não tem como entender mecânica quântica, uma pessoa que não foi ensinado também não pode compreender. Por isso é que existe a escola, para fazer as pessoas poderem entender mais do que uma flor, ter mais conhecimento e capacidade, ter funções superiores. Para aprendermos, usamos muitas ferramentas do lugar de onde estamos, sejam elas furadeiras, martelos, alicates, seja instrumentos musicais como violão, bateria, maracas, seja a linguagem, que é uma ferramenta de comunicação, e objetos da cultura. Existe o nome Zona de Desenvolvimento Real, que é o que a criança realmente já sabe fazer sozinha, como falar, andar, nadar. A zona de desenvolvimento potencial é o potencial que pode ser despertado se a criança tiver alguém para ensinar e ajudar. Entre elas, há a zona de desenvolvimento proximal, que é o aprender, ou seja, a escola. A história da educação. Na pré-história não existia educação formal, as crianças aprendiam, imitando os outros na pequena tribo, aprendiam sobre as atividades e as religiões. Existia também separação entre meninos e meninas. Na Antiguidade Oriental, os humanos se juntavam em grupos bem maiores nas cidades. Uma criação nova. Havia um rei para governar e manter a organização. Para isso também foi criada uma educação formal, ensinando sobre noções de administração, matemática, contando as colheitas, os impostos e os salários, a ler e a escrever os documentos do reinado e dos sacerdotes. Com essa organização, o conhecimento era criado, mantido e transmitido para todas e somente gerações de reis e sacerdotes. Na Grécia Antiga, a escola foi aprimorada e baseada em três fundamentos: mente, corpo e espírito, ou seja, formação integral do cidadão, homem adulto, e com certa quantidade de riquezas. Os conteúdos eram sobre artes, músicas, poesias, matemáticas, humanidades, ou seja, o conhecimento sobre a natureza, políticas, retórica, filosofia, ética, moral, exercícios físicos, arte da guerra e a prática da guerra, dentre outros. A Roma antiga herdou a escola dos gregos ao capturar professores grego para instituir a escola no vasto e populoso território romano. Ou seja, a educação era para todos os cidadãos, com escolas públicas e privadas. Porém, a escola de qualidade também era somente para a elite patriarcal. O foco era mais na moral e na retórica, embora também a memorização tivesse algum destaque. A Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente. A Igreja Católica sobreviveu e foi a única grande instituição, uma organização que estabelece regras, punições e ordens para seus colaboradores, incluindo espalharem certo conhecimento. Então, ela ocupou o vácuo no poder e assumiu responsabilidades, inclusive a de ensinar. Educava a elite com conteúdos como ler, escrever, filosofia, moral, idiomas, ética, humanidades, ou seja, o conhecimento sobre a natureza. Educação não era crítica, apenas orientada a pensar sobre a religião católica. Não era a única, pois havia a Era de Ouro do Islã, com suas universidades, grandes bibliotecas e valorização do saber. Durante 1000 anos, a Igreja organizou a escola, porém com o iluminismo crescendo na Europa e a necessidade de, entre aspas,
civilizar os nativos americanos, investir na criação de uma elite nas colônias para poderem criar, administrar para Lisboa e expandir o catolicismo. A Igreja Católica enviou os jesuítas, uma ordem recém-reconhecida e aprovada para o Brasil. A educação dos jesuítas era básica para a população em geral e mais preocupada com religião e trabalho. Em 1599, o Ratio Studiorum foi aceito como o manual educativo oficial dos jesuítas. 150 anos depois, os jesuítas foram expulsos devido ao estabelecimento em Lisboa do absolutismo e iluminismo. A educação passou a ser pública, com os dinheiro das próprias colônias, e uma ferramenta para fortalecer o Estado e promover o desenvolvimento econômico, especialmente nas colônias, cujos impostos pagavam a própria educação. Uma educação laica, com influência romana, padronizada e mais modernizada, buscando um ensino mais racional e baseado no conhecimento científico, com professores, indicados por religiosos, e Lisboa, com a permissão de escolas particulares. Porém, a educação não deu muitos avanços. Em 1808, a vinda da corte portuguesa trouxe professores, imprensa, bibliotecas e a vontade de fazer com que os cerca de 15.000 portugueses se sentissem em casa. Ou seja, uma academia militar, faculdades de direito e medicina, escolas com ensino técnico e científico apenas para a elite, as outras continuam na mesma. Após a independência, a primeira Constituição decretou escolas públicas gratuitas para todos os rouennes branco e maiores de idade e uma escola para a formação de professores. Porém, a educação continuou pouca em qualidade e quantidade. Como as províncias sustentavam a sua própria educação pública, que ainda tinha educação religiosa, ocorreu que as províncias mais ricas tinham a educação de melhor qualidade, enquanto as outras tinham má qualidade nas escolas e mandavam suas elites para morarem e estudarem nas províncias ricas. A lei do dia 15 de outubro de 1827 determinou, dentre outras coisas, a criação de escolas de primeiras letras em todos os municípios e exigiu concurso público para o exercício do magistério, o que permitiu a entrada da mulher no mercado de trabalho. Posteriormente, 15 de outubro foi decretado como o Dia do Professor. No segundo reinado, Dom Pedro II era muito interessado em educação, ciência, inovação e solução de problemas sociais. Melhorou o ensino técnico e qualificação da população em geral para acharem melhores empregos e melhorar de vida. Para a elite, criou e estimulou diversas instituições de ensino, financiou pesquisas e estudos de brasileiros no exterior. No século XIX, devido à mentalidade da época, aceitar que existe uma relação entre educação da população, progresso econômico e melhoria do bem-estar social. Então, há um esforço mais sério para a população ir e concluir a escola. Escolas essas têm foco maior no ensino técnico, para formar mão de obra para as novas indústrias, e um pouco mais científico do que antes, quando ficava restrito à elite, para os trabalhadores ajudarem a resolver os problemas da sociedade. Em 1920, há um maior questionamento popular em relação à escola tradicional, nos professores serem o centro que mandam os alunos repetirem o conhecimento. Querendo estabelecer mais atenção aos alunos e suas necessidades psicológicas e sociais, permitindo os alunos ativamente buscarem o conhecimento e os professores apenas auxiliando as experiências deles, tornando a educação mais interativa, democrática e participativa para formar o indivíduo para a vida em uma sociedade em constante mudança. Esse movimento foi nomeado de Escola Nova e combatia a pedagogia tecnicista, focada em preparar mão de obra qualificada para um mercado de trabalho industrial em constante expansão. MEC, fundado em 1930, em 1932 foi assinado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, incluindo intelectuais da época, dentre eles o educador Anísio Teixeira. Posteriormente foi homenageado ao ter o nome dado a um órgão do MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A Reforma Capanema, em 1942, gerou grandes reformas educacionais, como organizar as escolas em ensino primário, secundário, superior, industrial, comercial,
agrícola e normal. Em 1948, elaborou o primeiro projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para ser aprovado, entre parênteses, as LDB, que o Brasil só teve em 1961, 1971 e 1996. O pensamento pedagógico crítico tem ainda menos foco em transformar as pessoas em trabalhadores e mais em transformar em cidadãos críticos, atentos à própria história e à sociedade em que vivem, na busca por justiça social. Um nome que se destaca é de Dermeval Saviani, da pedagogia histórico-crítica, uma corrente dentro do pensamento pedagógico crítico. Na década de 90, há a aplicação da educação neoliberal no mundo, onde há grande crescimento da tecnologia e crises financeiras em diversos países, que necessitam trabalhar mais e melhor para sair dessa situação. Houveram menor participação do governo nacional na educação que foi transferida para os estados, a educação cobrava mais competência, eficiência e produtividade dos docentes e discentes. Se utiliza da internet para criar o EAD e assim aumentar o alcance de forma rápida e barata. No Brasil, a LDB de 1996 distribui responsabilidades aos estados, valoriza os profissionais da educação, a obrigatoriedade, igualdade, permanência na escola, liberdade de aprender, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, gestão autônoma e democrática. A Base Nacional Comum Curricular busca garantir e define que todos os alunos no país aprendam conhecimentos e habilidades consideradas importantes. Apesar de ser obrigatória hoje, foi discutida em público em 2015, querendo se aproximar mais da realidade de um país extenso, populoso e muito diverso. Foi decretado em 2017.